Legal, gente, bom estarmos mais uma vez, depois de um tempinho, né? Estarmos aqui juntos no nosso canal para compartilharmos um pouco mais da palavra de Deus, né? Sempre compartilhando vida. A palavra do Senhor é vida para nós, é viva, hein? Ela não é uma palavra morta, como o apóstolo Paulo já declarou, né, nas cartas que ele escrevia para as suas igrejas. Ele falava muito disso, ele falava, olha, a letra ela mata, mas o Espírito vivifica. Então, uma vez que nós lemos a Bíblia com o nosso Espírito vivo, digamos assim, vivificado pelo Espírito Santo do Pai, né? Porque Ele é que nos revela todas as verdades, as riquezas, os mistérios de Deus. Tudo isso ganha uma conotação, isso vira vida dentro de nós. Então, muito bom nós estarmos aqui reunidos mais esta noite. Seja bem-vindo, você que está nos visitando aqui no nosso canal. Eu espero que você esteja também sendo abençoado. Fique à vontade, sente aí no seu sofá, você que está à vontade. É isso aí. Você está em casa ainda, né? As situações estão começando a mudar um pouquinho em algumas cidades, né? Já estão começando a abrir aqui algum comércio, algumas situações. Mas logo, logo, se Deus quiser, nós estaremos ao vivo e a cores, presencialmente na igreja, né? Dentro dos padrões, dentro dos protocolos aí de exigências e tal, mas devagar tudo voltará ao novo normal, digamos assim, mas eu espero te ver em breve, tá bom? Maravilha? Então, vamos seguindo aqui rapidamente, semente de crescimento sempre, porque você tem essa ideia de que semente gera crescimento. De que maneira? A semente é tão pequenininha, mas sim, mas ela carrega um poder da vida dentro dela, né? Uma semente, por si mesma, ela não vai germinar, ela não vai gerar vida, mas uma vez germinada, encontrando um solo próprio, né? Em consonância com a mesma identidade ali, que ela venha gerar vida através da germinação, aí sim, você pode imaginar, olhando para uma semente tão pequena, você pode imaginar uma árvore e tantos outros frutos, e por trás desses frutos novas árvores, e uma floresta, na verdade, através de uma sementinha. Você consegue ter essa visão do reino? Ou pegar uma semente na sua mão, na palma da sua mão, e conseguir enxergar uma floresta atrás daquela semente. É assim que Deus vê, é assim que Deus nos olha, inclusive. Quando Ele semeia algo na sua vida, Ele já olha uma floresta sendo cultivada através dos seus gestos, através das suas boas ações, através do seu coração, tá certo? Então, Jesus estava ensinando certa vez, isso está lá em Lucas, no capítulo 6, nos versículos 36, né, a 38, no versículo 36, ele fala o seguinte, olha, sejam misericordiosos, como é misericordioso meu Pai. E no versículo seguinte ele fala, olha, da mesma forma como vocês julgarem, serão julgados. Da mesma forma que vocês condenarão, ou seja, que condeneis, também serão condenados. Então, da mesma forma que vocês perdoarão, também serão perdoados. Então, aí Deus está apresentando, né? Jesus está apresentando um princípio do reino. Ou seja, se eu quero, da mesma forma que eu quero que as outras pessoas me tratem, eu também tenho que tratar. Então, da mesma forma como eu espero que Deus me trate, Deus também espera que nós venhamos a tratar a lógica, os ensinos, as coisas dele mesmo, do reino, de forma própria do próprio Senhor, da forma própria dele, do próprio reino. Você entende isso? Então, semente não foi para ficar na sua mão, semente foi para ser lançada no solo. E o solo de Deus são vidas, são corações, são pessoas. Deus não está preocupado principalmente com a sua criação física, não é? Deus está preocupado com pessoas, com vidas, comigo, com você e com tantos outros que Ele quer alcançar, tá certo? E no versículo 38 desse capítulo que nós estamos dentro de Lucas 6, né? Ele diz lá, complementando essa palavra, dai e dar-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, olha aí, sacudindo aí, irmão, sacudida, transbordante. Você gosta dessa palavra? Transbordar é com Deus mesmo, é com o nosso Deus. E ele continua, generosamente vos darão. Olha aí, essa palavra Deus ama, generosidade. Generosidade faz parte do teu vocabulário? Faz parte também, está em alta no teu coração? Se você é uma pessoa generosa, pode estar certo que você vai encontrar sempre generosidade à sua frente.
em tudo na sua vida. Você vai encontrar generosidade. Pode estar certo disso. Eu não falo isso da boca para fora, porque eu, minha esposa, minha família e tantas pessoas que nós conhecemos já vivem isso, têm vivido isso. Quanto mais nós nos lançamos no propósito da generosidade, mais nós vemos também situações de milagres mesmo acontecendo à nossa frente. Favor imerecido. E eu nem merecia, mas Deus resolveu me dar aquele favor. Deus resolveu me abençoar, porque Ele ama abençoar, tá certo? Mas Ele precisa encontrar corações que tenham a mesma identidade do seu coração. Deus tem um coração absolutamente generoso, eu tenho que te falar isso. Né? Saber conhecer a si mesmo é saber conhecer o seu Deus. Deus ama se revelar a cada um de nós. Então aqui diz, generosamente vos darão uma medida, né? Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então Jesus aqui está colocando uma régua, na verdade, para nós, uma escala de valores aí, falar, olha, se você avançar tanto nessa área, você também vai conseguir avançar, né? Você vai ver Deus avançar na sua vida. Né? Jesus, certa vez, falou, olha, muito, mas muito melhor é dar do que receber. Então, Jesus já deixou aí uma dica preciosa. Eu tenho que avançar aonde? É no dar. Não despreocupadamente, né, em receber. Eu tenho que avançar principalmente no dar. Quando eu avanço no dar, meu irmão, pode estar certo que o receber está colado contigo ali atrás. Lembra daquelas corridas de Fórmula 1? Uma vez eu estava correndo até de kart lá com um grupo, né? E aí eu não larguei na frente, se eu não me engano, larguei em terceiro, quarto, sei lá. Mas eu ficava lá correndo, tirando diferença nas curvas para poder colar na traseira do kart da frente, né? Para poder lá, assim que tivesse uma chance numa reta, ultrapassar. Então é isso aí. Você que está correndo em generosidade, querido, nessa medida aí aumentando, alargando as medidas da generosidade no teu coração, pode estar certo que você vai ver, muito bom, a generosidade também te seguindo ali atrás. Tá certo? A generosidade de Deus, essa medida vai te seguir também, tá certo? Então fica conosco aí nisso, nesse propósito, que você possa avançar, né, nessa direção que Deus vai te dar. E eu compartilho aqui mais uma vez a nossa conta bancária, né? Nesse tempo nós estamos recebendo ofertas e dízimos também, estamos no início do mês, então você que deseja dizimar, já tem condições de ofertar e dizimar para a obra local ali da sua igreja, ou você que está nos visitando, quer contribuir com uma oferta para esse trabalho nosso, está aqui a nossa conta no Banco Itaú, agência 4895, conta corrente 14, sai da frente, pastor, estou aqui me torcendo aqui para você participar comigo, olha aí, ó, 14681, dígito 1, é a nossa conta corrente, e se você precisar fazer um DOC, alguma coisa assim, precisa do nosso CNPJ, está aqui o nosso dado, 30183-396, 1000 contra, dígito 10, tá legal? E se você deseja dar uma oferta específica para o Ministério Mãos de Compaixão, que nesse ministério, por esse tempo, né, nós estamos ajudando famílias, né, com situações, principalmente cesta básica, alimentos, não é? Porque quando identificamos alguma necessidade, a gente vai lá e não perde tempo não, meu irmão, a gente vai abençoar. Estamos aqui para isso também. Aí você pode também ofertar nessa mesma conta corrente, mas lembrando de enviar uma mensagem, um comunicado qualquer, um comprovante, ou simplesmente falando lá para nós, né? Nesse telefone aqui, olha, que eu vou colocar para você na tela, que é da nossa comunicação pelo WhatsApp, a comunicação AF Jardim Caraí. E aí você manda uma mensagem para esse número dizendo o seguinte, olha, essa oferta tal é para o Mãos de Compaixão. Beleza, então nós vamos tratar de forma própria essa oferta que você estará dando. Tá certo? Então, nosso número está aí, é o mesmo do nosso canal do WhatsApp, mas você, se não participa, se não tem, está aqui, é 21, código 21, 96708-7113. Repetindo, 96708-7113. Tá legal? Então, Deus te abençoe. Eu quero te agradecer aí pela sua generosidade, já que estamos falando sobre isso hoje, né? Sobre medidas de generosidade. Quero te agradecer aí pelo teu coração, que tem cada vez mais avançado nessa obra conosco, né? A Igreja do Senhor, ela vive, né, de forma sobre o natural, mas nunca nos esquecendo que também estamos atuando neste mundo, né? Somos peregrinos, mas estamos nesse mundo. Então, Deus vai te abençoar certamente, porque Ele move no meio da sua igreja, do seu rebanho, para que a obra dele se cumpra com os propósitos do próprio reino. Tá certo? Então, muito obrigado aí pela sua oferta, pelo seu dízimo, por você estar de coração conosco. E eu te agradeço no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Muito bom? Então, vamos partir
partir aqui para a nossa mensagem, que eu estou ardendo aqui no meu coração para conversar com você sobre algo que, sabe, brotou no meu coração ontem pela manhã. E pastor Rafael Segado estava até comigo nessa ocasião, lá no culto da Igreja da Tijuca, né, da nossa igreja sede, e Deus bombou lá comigo numa palavra cujo título é Dentro do Limite. Então, hoje nós vamos conversar sobre esse tema, dentro do limite. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Deus sempre instituiu limites, né? Aliás, limites sempre foram saudáveis. Você entende isso? Até na educação de um filho, educá-lo colocando a consciência, ele consciente dos limites que ele pode, do que não pode, aonde ele, né, deve fazer, o que não deve fazer. Isso tudo é salutar para um crescimento, né, próprio da pessoa. Então, Deus sempre trabalhou com limites também, né? E desde a criação, lá em Gênesis, no capítulo 1 mesmo, no versículo 3, não vou abrir aqui, não está na tela, depois você vai lá e visita a sua Bíblia, tá bom? No capítulo 1, no versículo 3, a palavra diz que Deus disse, fala aí comigo, Deus disse, fiquei te esperando, hein? Deus disse, haja luz, e houve luz. Muito bom. Então, a primeira palavra que Deus deu de ordem em toda a sua criação foi haja luz. E no versículo seguinte, diz que Deus viu que a luz era boa. Olha aí, no versículo 4, diz que Deus viu que a luz era boa. E não ficou por aí. Nesse mesmo verso, ele separou, uma vez que ele viu que a luz era boa, ele resolveu separar a luz das trevas. Só esse versículo aí, meu irmão, já dá uma pregação maravilhosa. Ele resolveu separar a luz das trevas. E aí, eu vou com você lá em Jó, rapidamente, está aqui no versículo 10 do capítulo 26 de Jó. Maravilha, deixa eu chegar lá, né? Ô, pastor, graças a Deus. Deixa eu achar Jó aqui na minha Bíblia, que hoje eu tô aqui. Você pegou sua Bíblia aí, meu irmão? Acompanhe comigo aqui na tela, que esse tá fácil, hein? Tá aqui para você ler. Tá lá no versículo 10 de Jó 26. Olha o que diz aqui nesse texto. Traçou um círculo à superfície das águas, até aos confins da luz e das trevas. Ou seja, Deus colocou um limite. Outra versão que eu gostei ainda mais, que deixa isso mais claro, está aqui para você na tela. Determina o horizonte sobre a superfície das águas para que sirva de limite entre a luz e as trevas. Então Deus criou a luz, viu que a luz era boa e determinou ali um limite entre a luz e as trevas. Então, na nossa vida, trazendo para o nosso coração, trazendo para a nossa vida espiritual com Deus, não é? Deus também um dia nos encontrou e declarou sobre a sua vida uma palavra de transformação, de conversão, que em outras linhas, outras palavras foi: haja luz, a minha luz, a luz da minha vida. E começou a haver separação entre a luz de Deus e as trevas que antes dominavam a você, dominavam a minha vida também. Sem o conhecimento de Deus, nós vivemos sob o domínio da escuridão, sob o domínio das trevas. Mas Deus, uma vez que Ele nos encontrou, houve luz. A luz dele brotou dentro de nós e aí começou a haver separação daquilo que agradava e daquilo que não agradava ao nosso Senhor. Daquilo que estava em consonância, ou seja, em concordância com a sua palavra e aquilo que não estava em concordância com a sua palavra. Ok? Então, muito bom. Estamos aqui nessa palavra maravilhosa, hein? Dentro do limite. Maravilha. Outro exemplo que eu quero compartilhar com você nesta noite é o seguinte, está lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 24. Você vai lembrar, obviamente, deixa eu te lembrar rapidamente, que Deus, no início de todas as coisas, criou, né, tudo e depois criou o homem. A primazia da sua criação foi a criação do homem. E criou o homem, criou a mulher e colocou o primeiro homem e a primeira mulher, ou seja, Adão e Eva, dentro de um jardim. O jardim do Éden. Um jardim que era totalmente, tinha provisão para tudo, para aqueles que precisavam para viver.
E não somente tinha uma provisão natural, mas tinha uma provisão também do outro lado, né? Tinha uma provisão do próprio Senhor. Deus, todos os dias à tarde, ia encontrar para conversar, para trocar uma ideia lá com Adão, perguntar: Adão, está tudo bem? Adão, você precisa de mais alguma coisa? Eu criei tudo isso para você em perfeição, mas você precisa de mais alguma coisa? Adão, fala para mim, porque Deus, Ele ama, né, agradar os seus filhos e ter os seus filhos sempre, sabe? Aleluia, nem me falta a palavra, mas Deus ama te ver bem, Deus ama ver você sorrindo, Deus ama ver você contente, alegre, sustentado, abastado, tranquilo. É esse o propósito, tá certo? Então Deus ia lá encontrar com Adão, mas havia um limite. Aquele jardim, Adão encontrava toda essa provisão dentro do jardim. Havia um limite ali. Um dia, Adão, pecou, caiu, né? Não vamos entrar em questão aqui se quem foi Adão pecou. A ordem foi dada para Adão não tocar no fruto da árvore do bem e do mal. Não é verdade? Acontece que ele tomou daquele fruto, né? Eva em primeiro, mas em Adão, a ordem foi dada para ele. Quando ele comeu, mordeu aquele fruto, houve, né, uma mudança dentro de Eva e dentro de Adão. O homem deixou de viver no plano que Deus tinha imaginado para ele. Com isso, entrou o pecado, ele caiu em pecado e por isso, por esse novo estado do homem, ele não pôde permanecer naquele jardim, naquela mesma condição. E diz a palavra que ele foi expulso. Está aqui no versículo 24 do capítulo 3 de Gênesis. Vamos ler lá juntos. Gênesis, no capítulo 3, versículo 24, está lá. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim. Deus colocou baitas seguranças lá na porta do jardim. Fala: homem, ó, aqui você não entra nem forçando a barra, não tem jeito. Agora, não tem forma natural de você conquistar aquilo que você antes tinha. Não tem jeito, agora você vai ter que reconciliar-se com Deus de uma outra maneira. Então está aqui. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o quê? O caminho da árvore da vida. Dentro desse jardim, além da árvore do bem e do mal, existia também a árvore da vida, que Deus já tinha declarado para Adão que aquela árvore era a mais preciosa de todas as outras demais que haviam naquele jardim. Todas criadas por Deus. Aquela árvore, ela exprimia a vida que verdadeiramente, né, brotava, era a motivação de vida daquele jardim, a árvore da vida. E ali o homem não teria mais direito de ver, muito menos de tocar naquela árvore da vida, tá certo? Então, eu acho interessante, lindo nesse verso, aliás, a palavra é linda, se você for ler no detalhe, né, e pela revelação do Espírito, aquilo que ele vai te mostrar, além das letras que você enxerga, você vai começando a compreender como é que o reino do Espírito é tão precioso. Deus privou Adão e Eva, ou seja, o homem, do jardim, ok? Muito bom. E colocou 2 querubins e um refulgir, ou seja, uma espada que não parava de refulgir, de se movimentarem, digamos assim, em círculos, não é? Porque essa espada guardava o caminho que conduzia para a árvore da vida. Então, Deus estava dizendo para o homem o seguinte: olha, você não tem mais direito de passar para esse lado de cá. E Deus impôs ali um novo limite. Se ele estava dentro daquele limite, agora ele está fora. E aí não podia mais adentrar para o jardim. E Deus colocou uma espada. Nós já conversamos recentemente numa nossa série aqui no canal, que a espada é a palavra de Deus. A espada, diz a Bíblia, que ela é a palavra, é um símbolo para a palavra do Senhor, tá certo? Então a palavra, ela guarda o caminho que conduz para a vida com Deus, a vida verdadeira,
A vida que você encontra paz, que excede todo entendimento, a vida que você encontra alegria do Senhor, que é a nossa força, a vida que você encontra descanso próprio em tempos de turbulência, em tempos de tempestade, a vida de Deus. Então a vida, o caminho, e Jesus mesmo se revelou como o caminho, a verdade e a vida, olha aí, tudo combinando, né? Tudo está lá no jardim. Jesus não estava inventando nada. Caminho, a verdade e a vida. Deus colocou lá uma espada, a palavra, a verdade, a palavra da verdade, da sua verdade, que guardava o caminho para conduzir a vida. É isso. Entende, irmão? Então havia um limite. Então, antes, Adão e Eva estavam vivendo dentro de um gozo completo, criado por Deus dentro de uns limites impostos ali por aquele jardim. Agora, eles tinham sido privados disso. Então, deixa eu te dar uma deixa nessa noite. Nós temos que viver dentro do limite. Pastor, dentro do limite de quê? De Deus? Não, o limite de Deus é o limite da palavra, querido. Você está entendendo, igreja? Você tem que viver dentro do limite da palavra do Senhor. Não se iluda, sempre teremos a chance de ultrapassarmos esse limite da palavra. Sempre. Mas Deus tem como ideal para a nossa vida vivermos dentro dela. Se ela te afirma não avança para lá, não avança para lá. Não faça aquilo, não faça aquilo. Né? É saudável para a nossa vida nós permanecermos dentro do limite. Por mais que seja tentador o outro lado, por mais que seja mais reluzente os prazeres, os desejos, os sonhos que estão do outro lado, né? E você seja quase que empurrado ou puxado para ultrapassar o limite. Ah, não, isso ninguém vai ver, é rapidinho, esse negócio de rapidinho, meu irmão, pluf, te detona. Não pode ser assim. Nós temos que aprender a vivermos dentro do limite da palavra. E Adão ultrapassou um limite que Deus tinha determinado para ele dentro daquele jardim. Ultrapassou o sinal, perdeu, meu irmão. Se nós atravessamos um sinal vermelho, estamos arriscando, nos colocando em risco de acidente. É ou não é verdade? Você olha para um lado, olha para o outro, não vê automóvel, vou atravessar, mas eis que surge uma bicicleta, pluf, que você não viu. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Com esses riscos que nós tomamos na nossa vida de cristãos. Deus nos deu mandamentos, Jesus nos deixou mandamentos para serem seguidos, não além dos mandamentos, não devemos ir além deles, né? Nós devemos ficar dentro, tá certo? Dessa mensagem. Beleza, então estamos começando aqui a conversar e está sendo já muito bom, hein? Você está comigo aí, tá ligado? Ok, vou te dar mais um exemplo. Então, a provisão do maná, está lá em Êxodo, no capítulo 16. Eu vou ler com você rapidamente, eu não vou ler todos esses versos, do versículo 11 ao versículo 21, mas eu vou ler apenas alguns versos aqui. O povo estava com fome, peregrinando no deserto. Você já conhece essa história. Mas um dia, Deus proveu socorro para esse povo. O povo estava murmurando e aí Deus proveu socorro. E falou, deu uma ordem lá para Moisés. Moisés, eu vou trazer pão. Ok, então Moisés vai e orienta o povo. No versículo 16 fala o seguinte: eis que o Senhor vos ordenou, colhei disso cada um segundo o que pode comer. Antes, vamos ler rapidamente o versículo 15. Vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: o que é isso? Vendo que o maná ali brotando no chão, como se fosse um sereno, né? Uma neblina que começou de manhã cedinho, mas deitou ali e gerou aquela gosmazinha incolor, como diz a palavra, né? O que é isso? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isso é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. Muito bom. Deus sendo a provisão no meio do nada. Você encontra alimento no deserto, meu querido? Pode cavar. Não encontra não. Mas Deus proveu alimento no meio do deserto. Aí eu te pergunto, Deus não pode prover, né, algo, socorro na tua vida no meio de circunstâncias que você não enxerga nenhum tipo de possibilidade? Claro que pode, porque você serve ao Deus dos impossíveis, Criador de todo o universo.
Não limite Deus na sua vida, tá bom? Mas vamos continuar aqui. No versículo 16 ele fala: eis que o Senhor vos ordenou, colhei disso, ou seja, do maná, cada um segundo o que pode comer um homem por cabeça. Um homem, uma medida, por cabeça, segundo o número de vossas pessoas, ou seja, para cada família. Tem 5 aí, pessoas? Beleza, então você vai, homem, vai colher 5 homens. Era isso que a ordem de Deus estava determinando para o povo de Israel. Ou seja, uma ordenança, um mandamento para eles tratarem de forma própria aquele alimento, aquela provisão. Não eram para eles nem pegar abastadamente, mas eram para pegar a medida da necessidade todos os dias, porque Deus queria educar o povo, dizer para eles o seguinte: olha, eu serei a provisão de vocês todos os dias. Não vai ter falta. Só que vocês têm que agir em fé. Para entrar na terra e conquistar a terra prometida, ela terá que ser pela fé. Muito bom. Para você ter conquistas com Deus na sua vida, você terá que lançar mão da fé na sua vida. Beleza. Só que as ordens não terminaram por aí. Sábado era um dia de descanso pela lei dos judeus, pela lei do povo de Israel. Muito bom. E aí Deus fala o seguinte: olha, não toma para o dia seguinte. Guarda aí, todos os dias você vai pegar a medida para aquele dia. E sabe o que aconteceu? Olha aqui, versículo 20. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. E não dando ouvido a Moisés, não estavam dando ouvidos a quem? Ao próprio Senhor. E alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Pegaram maná e deixaram para o dia seguinte. Sabe o que aconteceu? O maná estragou, porém deu bichos e cheirava mal. Não adianta desobedecer. Escuta uma coisa, a provisão de Deus, ela segue a ordem, a identidade do seu Deus. Pega isso nesta noite. Se você teve a experiência de ser provisionado por Deus, meu querido irmão, haja da forma própria do Senhor com essa provisão que está hoje nas tuas mãos. Você não vai fazer nada de errado, você não vai, usar essa provisão de forma torta na sua vida. Muito pelo contrário. Aliás, já fica aqui a minha dica, #fica a dica. Você recebeu uma provisão, separe a porção para agradar o teu Senhor. É isso aí. Mas, pastor, eu recebi uma cesta básica. Ok. Você que sabe de alguém que está com necessidade, ganhou 2 quilos de açúcar, pega 1 quilo e dá. É uma experiência que eu te dou. É uma experiência que eu lanço para a tua vida, para você ter. Maravilha. Mas, como eu estava dizendo, o sábado era dia de descanso. Então, todos os dias, a ordem era: pegue da medida para cada um. Um homem por cabeça. Não peguem 2 homens por cabeça. Pega 1. Muito bom. Que era o suficiente para o sustento de cada pessoa. Beleza. Só que chegava no sábado, como era dia de descanso, na sexta-feira era autorizado eles pegarem mais de uma medida, mais de um homem, para poder o quê? Se alimentarem no sábado. E se você for continuar o texto aqui, a palavra vai dizer que nesse dia especificamente, ou seja, de sexta para sábado, o maná não criava bichos e não cheirava mal, não apodrecia. Porque eles estavam caminhando, agindo sobre uma determinação, uma palavra dada pelo próprio Deus, uma ordem dada pelo próprio Deus. Ou seja, eles não ultrapassavam o limite, na sexta-feira. Eles podiam pegar mais. Agora, nos outros dias, se eles ultrapassassem o limite daquela ordem que Deus deu, ou seja, daquela palavra que Deus deu, a coisa cheirava mal. Está te abençoando, não está? Eu sei que está, porque está me abençoando também. Toda vez que nós ultrapassamos o limite, mesmo tendo o Espírito Santo dentro do nosso coração, e ele vai nos avisando, a gente ultrapassa o limite, meu irmão, minha irmã, vai cheirar mal. Não se iluda.
algo cedo ou tarde vai cheirar mal. Ah, dá aquela sensação de ganhar vantagem, não é verdade? Vai cheirar mal. Muito bom. Outro exemplo aqui que eu quero deixar para você nesta noite é o seguinte. Vamos aqui, olha, rapidamente. Espera aí. Êxodo, capítulo 13, nos versículos 21 e 22. Eu vou voltar aqui rapidinho para compartilhar com você. Já lemos, inclusive, esse versículo, esses 2 versos, no domingo passado. Se você não acompanhou nossa pregação, né, foi maravilhosa, vai lá no domingo passado, que nós pregamos, né, uma palavra preciosa de Deus. Mas aqui nos versículos 21 e 22 desse capítulo 13 diz o seguinte: o Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. O povo de Israel estava peregrinando pelo deserto, e ali Deus, né, o anjo do Senhor, se fazia presente, ou seja, eu posso até dizer que era o próprio Jesus, né, se fazia presente de dia, com uma coluna de nuvem para proteger do calor do sol, né? Proteger de outras situações, e durante a noite era uma coluna de fogo, dando direção e proteção para o seu povo, tá certo? Agora, aonde está o limite aí, pastor? No deserto, se você olhar para um lado, no deserto não tem limites, na verdade, você olha para um lado, só vê deserto, só deserto, só deserto. Mas acontece que a palavra continua dizendo, eu te convido a você ler depois, esse mesmo capítulo, né, de Êxodo, diz que o povo de Israel, ele só avançava de acordo com a nuvem ou com a coluna de fogo. Ou seja, o limite ali era imposto, era determinado pela própria presença de Deus com o povo de Israel. E o anjo do Senhor, ou seja, Jesus, né, espiritualmente dizendo, estava lá, servindo a eles, iluminando, sendo a luz da vida deles, sendo a proteção também durante o dia. Ele levantava, a nuvem se levantava e começava a andar no céu. Eles rapidamente sabiam, era um indicativo que eles tinham que arrumar as suas tendas, levantar o seu acampamento e seguir jornada, seguindo a mesma direção que aquela nuvem durante o dia ou a coluna de fogo à noite estava seguindo. Tá certo? A coluna de fogo parava, o povo parava. Se eles avançassem além do que a nuvem ou a coluna de fogo estavam parados, estacionados, eles iam além, ia acabar mal. Eles não deveriam avançar além dos limites do tempo e do espaço impostos, determinados ali pelo fogo, pela coluna de fogo e pela nuvem. Isso é maravilhoso. Então, querido, não avance além daquilo que Deus determina na sua vida. Tenha calma, tenha paciência, porque Deus tem um tempo próprio para todas as coisas. Você está comigo nesta noite? Se está comigo, diga amém. Maravilha! Oh, glória a Deus! Muito bom. Então, essa palavra está te abençoando. Eu sei disso. Muito bom. Então, a travessia do Mar Vermelho é mais um exemplo. Já vamos chegar lá no Novo Testamento, hein? Estamos ainda no Antigo. Beleza. A travessia do Mar Vermelho. Eu não vou ler esse texto. Está lá entre os capítulos 13 e o capítulo 15, né? Está aqui, ó, 13, versículo 17 até o 15, versículo 19. Você vai poder ler lá em Êxodo, né? E em certo momento, o povo de Israel foi conduzido por essa nuvem, que eu estou te dizendo, por essa coluna de fogo, ao mar, a estar em frente ao Mar Vermelho. E agora, com Faraó e seu exército na cola deles, na traseira, está lá, ó, cada vez chegando mais perto, e agora tem o mar, como é que vamos fazer? E ali Deus proveu um milagre maravilhoso, né? Ele abriu o mar perante o povo de Israel. E a palavra preciosa, é tão preciosa que diz que todo o povo, imaginem vocês, homens, mulheres, mas também animais, crianças, idosos. Não dá para você correr com criança, dá? Não dá. Dá para correr com gado, com boi, com ovelha? Também não dá. Dá para correr com idoso? Também não dá. Mas Deus abriu o mar e deu uma ordem. Olha,
vamos lá, no meio do mar. E eles caminharam num passo que foi necessário caminhar, num passo que eu posso dizer que era de caminhada tranquila, não foi um passo acelerado, tá? E caminharam a seco, meu irmão. Beleza, caminharam a seco, a palavra afirma que eles caminharam a seco. Você já foi numa praia e depois de uma onda sair, você estava lá num banco de areia, mesmo assim você molha o seu pé. Você que tem uma banheira em casa, olha aí, desligou, jogou água fora da banheira, ainda continua lá umas pocinhas de água. É ou não é? Continua. Desligou o chuveiro, mas o teu box está lá no chão, está com uma pocinha de água nos seus pés. Não desceu tudo pelo ralo, não. Mas ali eles caminharam com os pés enxutos, diz a palavra, a seco. O que significa isso? Milagre. Porque cada gota de água daquele mar obedeceu à ordem de Deus e se afastaram, abrindo um grande caminho para o povo de Israel e se empilharam ali em duas grandes colunas d'água, que ali eram os limites. Aleluia! E o povo de Israel atravessou o mar dentro daqueles dois limites ali que Deus tinha estipulado. Então, fica dentro do limite, querido, porque isso vai ser salvação para a sua vida. Amém? Eu fico imaginando essa cena, um paredão de água de um lado, um paredão do outro. Olha, devia dar calafrio, não devia não? Devia dar medo. Eu vou te falar, no Rio de Janeiro, hoje, temos um aquário, um aquarrio. Em vários lugares, nas principais cidades do mundo, em todos os continentes, há aquários, parques aquáticos, lá, aquários que têm animais, tubarões e peixes de todos os tamanhos e tipos para as pessoas verem aquilo que está debaixo, ter um exemplo de ver, como é que funciona, como é que é a vida marinha, sem ter que botar um cilindro, uma máscara e mergulhar no mar aberto, tá certo? Então é uma oportunidade. Agora você imagina você indo num aquário desses e vendo aquele peixe grande, não te dá medo não? Olha, rapaz, a primeira vez que eu conheci eu fiquei deslumbrado. Pois eu vou te falar, quem inventou o aquário do jeito que nós conhecemos, se você já teve a oportunidade de ir, não foi um homem. O primeiro aquário da história foi o povo de Israel que viu e que Deus criou. Estava ali, baleias, viu até muito mais do que esses aquários humanos oferecem. Estava ali arraias, peixes, tubarões, até mesmo baleias, peixes há 2.000 anos, 5.000 anos atrás, meu irmão. Imagina que os peixes deviam ser em outra escala daquelas que nós conhecemos hoje. Tá certo? Então o povo de Israel via lá, uma baleia chegando pertinho. Rapaz, mas vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir. Que maravilha, né? Não, porque eles estavam caminhando dentro ali dos limites que Deus tinha aberto de salvação. Limites de salvação para o povo de Israel. Amém, igreja? Muito bom. E olha, eu vou te falar, não somente isso, Então fica com essa frase aí, vivermos dentro dos limites da palavra é segurança e avanço. Essa frase, mais ou menos assim que foi escrito, Pastor Rafael Segadas também anotou naquele culto lá que nós assistimos juntos, do pastor Hélio. Então, vivermos dentro dos limites da palavra é segurança para mim, segurança para você, é avanço de Deus para o nosso povo, para a sua igreja. Tá bom? Então, viva dentro do limite. Por mais que você seja aliciado no seu coração, a você ultrapassar o limite que a verdade te apresenta, não ultrapasse, meu irmão. Porque se você quiser avançar com Deus, deverá ser dentro dos limites da palavra. Por mais que você ache que ninguém vai ver, ou que a coisa vai ganhar, você vai ganhar tempo, escuta uma coisa, você quer ganhar tempo na sua vida? Obedeça ao Senhor. Eu tenho aprendido isso. Não adianta você vir com jeitinhos, com artifícios e achar que vai ganhar tempo, até mesmo ministerialmente falando. Não é assim que funciona. Siga o tempo que Deus tem próprio para a sua vida. Tá certo? Viva dentro dos limites que Deus vai impondo e se Ele alargar os limites para você de atuação, aí você vai e avança mais um pouquinho. Tá bom? Muito bom. Então, te dar alguns exemplos aí, porque Jesus mesmo, ele viveu. Jesus, que era o Filho de Deus, do Deus Altíssimo, ele estava vivendo nesta terra, cumprindo a sua missão nesta terra, dentro dos seus limites.
Nem mesmo Jesus, ele podia chegar aqui e viver como um astro. Tinha poder para curar, para libertar. Olha, eu fico imaginando, todas as vezes que Jesus, às vezes, se separava para orar, ele orava ali para baixar a bola, para chegar e ter um encontro com o Pai e falar: Pai, me segura, porque essa alma aqui que o Senhor me deu está tentando me tirar do céu, está tentando me governar, está tentando me tirar aqui da ordem do Espírito. Jesus, eu fico imaginando que muitas dessas orações era para ele ter intimidade com Deus e manter o seu coração colado com o coração do Pai. Sem orgulho, sem soberba, sem avareza, tá certo? Sem nada desses sentimentos, desses pecados que pudessem aliciar o seu coração. Jesus, da noite para o dia, em pouco tempo no seu ministério, ele já não estava sendo seguido apenas por 12 pessoas, discípulos deles. Ele estava sendo seguido por multidões. Se um estádio do Maracanã cabem lá 200.000 pessoas, Jesus já estava sendo seguido por 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, um estádio desse inteiro. Tamanha a sua fama, cidades inteiras conheciam a sua fama de cura, de libertação, declaravam ele ser o profeta de Deus, o Messias. Toda uma nação daquela época já conhecia. Então, ele poderia perfeitamente ter sido um astro, tá certo? Mas não foi o propósito dele. Nem mesmo Jesus ultrapassou os limites que Deus, o seu Pai, tinha colocado para a sua missão, para o seu ministério. Muito bom. E isso está lá em Mateus, no capítulo 5 de Mateus. Eu vou ler com você rapidamente. Vamos lá. Capítulo 5 de Mateus. Nos versículos 17 e 18, o próprio Senhor Jesus falou assim: olha, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Ou seja, não penseis que eu vim para ir além do que está escrito. É isso que Jesus está falando aqui. Eu não vim para revogar, avançar o sinal e me considerar melhor ou mais do que está escrito, do que foi já dito pelos profetas, de forma alguma. As Escrituras estão aí, valendo. E ele complementa: não vim para revogar, vim para cumprir. Ou seja, o exemplo máximo dado pelo nosso Senhor, estou vivendo aqui, eu vim para cumprir, para viver dentro dos limites da palavra que o meu Pai já deu através dos profetas, através dos reis, dos patriarcas. Maravilha, né? No versículo 18 ele continua: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i, nem um tio jamais passará da lei, ou seja, da Escritura, até que tudo se cumpra. Então, Jesus ele veio para cumprir, dentro dos limites da verdade, da palavra e da verdade de Deus, a sua missão. Então, se Jesus não ultrapassou esse limite, eu vou ultrapassar, você vai ultrapassar, olha aí o sinal de alerta. Tá bom, querido? Você quer ter uma vida abençoada? Viva dentro dos limites que a palavra te permite. Tá bom? Muito bom. E outro exemplo, Jesus mesmo falou, né, em João, que ele mesmo, se não me engano, está lá no capítulo 6 do versículo 38 do capítulo 6 do Evangelho de João. Depois você vai lá e visita, por gentileza, tá certo? Eu estou aqui lembrando desse verso. Jesus mesmo falou que ele não veio para cumprir a sua própria vontade, mas sim a vontade daquele que o enviou. Maravilha, né? Jesus sabia muito bem quais eram os seus limites da sua missão, limites do seu ministério, limites da sua atuação. Jesus sabia. Ao curar alguém, Jesus sabia se podia ou se não podia, se devia ou se não devia. Jesus sabia o que ele podia ou não fazer, tá certo? Porque ele vivia dentro da autoridade, da direção dada por seu Deus e Pai. Porque ele estava convicto que ele estava que ele precisava cumprir a vontade de alguém, do seu Pai, não a vontade dele próprio. Tá bom? Então, Jesus ali
dando um exemplo, lembrei esse verso maravilhoso, Jesus declarando muito bem, não vim para cumprir a minha própria vontade, mas sim a vontade do meu Pai. Maravilha, daquele que me enviou. Jesus sabia muito bem os limites que ele tinha. Então, aqui em João, no capítulo 10, eu vou compartilhar mais esse verso. Na parte B desse versículo diz lá, eu vim, palavras do próprio Cristo, né? Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Então, querido, Deus quer que você tenha vida e vida em abundância. Não é qualquer tipo de vida. Não é uma vida apenas, tá bom, dá para pagar as contas, tá bom. Não é isso que Deus quer, tá certo? Deus quer muito mais do que subsistência para você. Deus quer que você tenha uma vida com abundância, tá certo? Contanto que nada dessa vida abundante venha tocar o teu coração, porque o teu coração é algo da sua vida que é mais precioso para o seu Deus. Deus, ele quer o seu coração. Ele quer habitar na tua vida, no teu interior, ele quer ser Deus dentro de você, tá certo? Então, as palavras do próprio Senhor Jesus aqui, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, querido, eu fecho essa mensagem desta noite com a seguinte frase, vida abundante eu declaro sobre a sua vida, dentro dos limites da palavra, tá certo? Muito bom estar com você nessa noite, tá? Não se esqueça disso. Se você puder anotar aí no seu caderninho, se você está com uma folha, né, anote no seu celular, no seu bloco de notas, aí, vida abundante dentro dos limites da palavra, ou seja, dentro dos limites que Deus mesmo nos dá através da verdade, através da sua verdade, tá certo? Então, muito obrigado pela sua presença nessa noite conosco. Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida, que você possa avançar com Deus nesse propósito, porque sempre quando nós obedecemos e respondemos à sua verdade, pode estar certo, querido. Eu vou te falar, é impossível que você não avance com Deus e não veja o reino de Deus avançando na tua vida, porque o reino estará a seu favor. Tá certo? Vamos orar rapidinho? Pai, muito obrigado por nesta noite nós estarmos reunidos como igreja. Eu te agradeço, Pai, pela vida de cada um daqueles que estão ouvindo esta mensagem, que eu creio que brotou do teu coração para os nossos corações aqui. E nos ajuda, Senhor, nos capacita a vivermos dentro dos limites da Tua verdade, porque ali é local de segurança, é local de descanso e é local que verdadeiramente, né, nós estaremos avançando no Teu tempo, na Sua forma, não é, do Seu jeito, Pai. Muito obrigado e nos ajuda a responder cada vez mais a essa verdade em nome de Jesus. Tenha uma ótima noite para você, tá certo? Um bom descanso. E nos vemos ainda esta semana. Deus te abençoe.